Bom dia, nono. Hoje a gente vai começar com a matéria nova. O que é o som? O som ele é uma onda que é capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios através de uma vibração em suas moléculas. Vocês sabem o que é molécula, certo? Os sons são percebidos por nós quando eles incidem em nosso aparelho auditivo, nosso ouvido, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados para o nosso cérebro, que acaba interpretando. Os seres humanos eles são capazes de ouvir uma frequência sonora, uma faixa de frequência sonora, que a gente chama de espectro audível, que se estende entre 20 Hz e 20 mil Hz, aproximadamente. É um processo uma faixa bem grande, certo? Os sons de frequência menores são chamados de infrassons, e os sons de frequência maiores do que 20 mil Hz são chamados de ultrassons. Outros animais, cães, gatos, morcegos, todos esses animais são capazes de ouvir faixas muito mais amplas de frequência, diferente da gente. A gente já ouve uma faixa de frequência bem alta. Esses animais ouvem uma faixa de frequência muito mais alta. Por isso que quando tem aquele apitinho, o cachorro fica de orelha em pé. Porque ele ouve esse som muito mais fácil do que a gente. E a velocidade que as ondas sonoras são propagadas depende exclusivamente das características do meio em que se deslocam no ar. E a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo. E como o som ele tem uma propriedade ondulatória, ele tem diversos fenômenos. O som ele passa por ondas, que podem ser som agudo, com ondas bem mais fininhas. Aqui, vocês podem ver o som agudo. Ou som grave, com ondas mais grossas, certo? Essa parte de cima a gente chama de crista da onda. E a parte de baixo, o vale da onda. Mesma coisa aqui, a crista e o vale. E a diferença entre uma crista e outra, chamada de amplitude, certo? Vamos falar sobre as características do som. Eles têm várias características, por exemplo, a altura. A altura ele se diz respeito à frequência. E podem ser três características. A altura se diz a frequência. Sons baixos são aqueles que apresentam grandes frequências. E também chamados de sons agudos. Aqui, um som agudo. Então tem uma altura bem alta, certo? E também faixas de frequência são os sons graves, como esse aqui. A intensidade do som diz respeito à quantidade de energia que a onda sonora transmite. Essa intensidade está relacionada à amplitude da onda sonora. Quanto maior a sua amplitude, maior a sua intensidade, certo? E o timbre. O timbre é o som é o que nos permite distinguir a natureza da sua fonte. Ao ouvirmos dois sons diferentes, da mesma frequência e intensidade, mas que foram produzidos por instrumentos diferentes, podemos facilmente diferenciá-lo. Por exemplo, o timbre de um piano e o timbre de um violão. A gente percebe qual que é o piano e qual que é o violão. O timbre é o modo da vibração da onda sonora e cada fonte possui seu timbre característico. E aqui temos algumas atividades. Vamos ver? Vou explicar a atividade para vocês. O que é o som? É a letra A, ele se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. É a letra B, se propaga por meio de ondas vibracionais. Letra C, se propaga sozinho no ar, tipo Wi-Fi. Ou letra D, são raios invisíveis que saem das caixas de som. Qual a alternativa correta? Número 2. 20 Hz e 20 mil Hz é dominado de espectro de luz, espectro do som, espectro audível ou não é um espectro? Está lá no texto. Número 3. O que é um infrassom? E o que é um ultrassom no número 4? Número 5. Pesquisar e escrever exemplo de dois animais que ouvem sons de alta frequência. E o número 6. Quais são as propriedades do som? Altura, intensidade e timbre? Altura, intensidade e agudo? Altura, intensidade e grave? Ou altura, força e agudo? Qual a alternativa correta? Tirem todas as suas dúvidas durante a aula. Eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.